Cloroplasto. O cloroplasto é uma organela que contém clorofilas, um pigmento que dá às plantas a coloração verde, e possui também outros pigmentos que vão dar outras colorações. São organelas derivadas de algas azuis, contém então seu próprio genoma, e aí aplica-se neste caso a teoria da endossimbiose, que seria como surgiu o primeiro cloroplasto, que seria então o englobar de uma cianobactéria, e se elas então são derivadas de cianobactérias, ela apresenta seu próprio DNA, e com esta informação, então, logo se pressupõe e se sabe que são organelas que têm o poder de se autoduplicar. O cloroplasto é a organela responsável pelo processo fotossintético, ou seja, é ela que transforma a energia solar, juntamente com água e CO2, em um composto mais energético, a priori uma triose fosfato, que depois dará origem então a uma estrutura mais energética, uma glicose, por exemplo. Os cloroplastos são organelas que são delimitadas por dupla membrana, e existe um espaço entre uma membrana e outra, chamado de espaço intermembranoso. As duas membranas, elas podem facilitar a passagem de certas substâncias, mas regula a outra. Lembrando que membranas, elas têm uma capacidade justamente que é a de reter determinadas substâncias e facilitar a passagem de outras, porque ela tem essa característica de ser seletiva. No entanto, as duas membranas, elas são totalmente permeáveis ao CO2. Lembrando que o CO2 é um composto essencial para o processo fotossintético, principalmente na fase bioquímica da fotossíntese. As membranas, a membrana interna do tilacoide, ela vai delimitar o estroma, e lá dentro desse espaço do estroma, nós vamos encontrar vai ser encontrado a água, os grânulos de natureza lipídica, também vão ser encontrado amido, e lá também é onde vai estar inserido as moléculas de DNA e de RNA. Suspenso também no estroma vão ser encontradas as pilhas de pequenas bolsas achatadas chamadas de tilacoides. Tilacos, do grego, significa sacos. E aí nós vamos ter então essas estruturas como se fossem moedas ou sacos achatados empilhados um sobre o outro. Cada estrutura desse empilhamento de saco é chamado de grano, e o espaço que rodeia os grãos é chamado então de estroma. É como se a gente pensasse que o estroma se fizermos uma analogia como uma célula, ele seria o espaço onde está contido o citoplasma. Então, lembra que nós estamos falando de uma organela, nós não estamos falando de uma célula, porque esta organela faz parte da célula vegetal. Mas esta organela, por ela ter sido englobada e feito o processo de endossimbiose, ela já foi uma célula. Então, o espaço interno é chamado de estroma. Cada tilacoide, ele vai possuir um espaço, uma luz. E esse tilacoide, essa bolsa achatada, então, dentro dela é como se ela fosse
tendo esse espaço, fica então um entreposto entre uma parede, entre uma membrana de um lado e a outra membrana. As clorofilas, elas vão ficar ancoradas nesta membrana dos tilacoides, e a cabeça da clorofila, então, ela fica exposta, ou ela fica solta dentro desse lúmen, dentro dessa luz do tilacoide. O conjunto, então, dessas bolsas achatadas é chamada de grano. E aí nós vamos ter os granos, os tilacoides do grano, e também vamos ter os tilacoides do estroma. São encontrados em médias de 10 a 20 tilacoides por grano e cerca de 30 a 40 gramas por tilacoides. Para fazer a ligação entre um grano e outro grano, é que nós vamos encontrar então uma outra estrutura chamada de tilacoide do estroma, que tem essa função de fazer uma ponte de ligação entre um grano e outro grano. Essa é a estrutura então de um cloroplasto. As funções dos cloroplastos e também depois toda a parte de estrutura físico-química que ocorrem durante o processo fotossintético, ele será melhor detalhado quando então nós formos ver o conteúdo de fotossíntese. Esse então é o jeitão dos cloroplastos disperso dentro de uma célula, e como eles estão lá dentro das células, onde quando está mais exposto à luminosidade, eles tendem a ficar mais próximo da parede celular. O conteúdo que está exposto nesses slides pode ser encontrado então nessas bibliografias. Espero que vocês tenham compreendido a organela, né, conhecido e apreendido os conceitos inerentes a cloroplastos.